Uma das perguntas que eu mais recebo, tanto no meu direct quanto no meu TikTok, é se o web designer precisa saber programar. E nesse vídeo eu vou te contar tudo que um web designer realmente precisa saber. Então vamos pelo básico. O web designer, ele vai além de um site estético. A gente tem que pensar muito na experiência que a gente vai estar gerando para o usuário que vai estar entrando naquele site e que vai estar ali interagindo. Então a gente tem que pensar já mais no UX design, que é a experiência deste usuário, tá? Então tudo isso envolve o quê? Primeiro, a gente tem que ter a clareza do objetivo do site do cliente. A partir disso, a gente vai entender como que a gente vai criar a estrutura desse site. A gente vai ter que alinhar a estética do site com o branding do cliente para não ficar algo que vai ficar gritante assim de diferente. O site, o Instagram, por exemplo, a comunicação tem que ser a mesma. A gente precisa saber sobre hierarquia de informação, responsividade e a jornada deste cliente. Até porque a gente vai estar criando o site para o nosso cliente, mas quem vai estar realmente utilizando ele vai ser o cliente do nosso cliente. Então a gente precisa se colocar no lugar da pessoa que realmente vai estar visitando o site. Então, muitas vezes, claro, nosso cliente vai ficar, mas eu não gostei disso. Pois é, mas acontece que isso funciona. Então, a gente vai ter que usar a nossa expertise para explicar essas coisas pro nosso cliente de uma forma que ele entenda que quem necessita entender realmente daquilo ali é o usuário. É uma pirâmide isso aí, basicamente, que a gente vai estar criando. Então, vamos lá. Na prática, o que um web designer ele realmente vai fazer? Então, a gente vai ler e entender o briefing que o nosso cliente vai estar nos passando. A gente vai fazer toda a pesquisa de referências, entender ali o que o nosso cliente precisa, o que o cliente dele precisa entender, melhorar, enfim, na experiência do usuário. A gente vai planejar uma estrutura e aí essa estrutura ela tem que ser planejada juntamente a todo esse estudo que vai ser feito de UX, tá? UX é basicamente User Experience, experiência do usuário. A gente vai desenhar este layout para o cliente e passar para ele. Então, os layouts, eles geralmente são feitos tanto no Figma quanto no Adobe XD. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Adobe XD. O Figma, ele é mais conhecido para essa parte de UX, de UI, e ele é mais utilizado, inclusive eu utilizo ele, mas o Adobe XD também tá aí para fazer parte da área, né? E a partir disso, a gente vai construir esse site em alguma plataforma. Isso a gente pode passar também para um desenvolvedor ou nós mesmos podemos fazer. No meu caso, eu mesma desenvolvo e entrego isso para o cliente. Então, a gente conversa sobre as plataformas, as possibilidades, qual que é o melhor financeiramente para o cliente e estrategicamente também. Então, a gente conversa tudo isso e a gente consegue alinhar ali. E aí, claro, a gente vai finalizar com os testes, a gente vai otimizar e, por fim, a gente vai realmente entregar ali para o cliente o site no ar. Então, pensando em tudo isso, a gente precisa realmente saber programar? Não. A programação, ele é um plus, basicamente, na nossa área, tá? Mas a gente consegue fazer muitas coisas no code, no caso, nas plataformas no code, que basicamente criar sem códigos. E aí, pensando dessa forma, já que a gente vai criar no code, e até se a gente criasse com códigos em si, a gente precisa entender muito bem sobre a estrutura que a gente vai estar seguindo. Porque a gente entendendo a estrutura que vamos estar seguindo para a criação, é muito mais fácil no momento da gente colocar aquilo lá no ar, tá? Então, é legal que tenha ali uma estrutura lógica por trás. Alguns exemplos de plataformas no-code que vocês podem usar é o Framer, Webflow. O próprio Figma agora tá publicando o site, mas eu ainda não testei essa ferramenta, então, assim, não sei dizer pra vocês. WordPress é um dos meus favoritos, junto com o Framer. E temos também o Wix. Eu não gosto muito do Wix, então é isso aí. Temos o Wix também de opção. E aí, com tudo isso que eu falei pra vocês, eu criei o meu curso, que é o Web do Zero, que é pra profissionais que querem começar no web design. Mesmo que tenha experiência ou caso esteja começando do zero, tu também vai conseguir já criar os teus primeiros sites. Então, eu mostro absolutamente tudo que eu aplico no meu estúdio. Desde a análise do briefing até a otimização e entrega do site para o cliente. Tanto é que a gente tem um módulo onde eu mostro um projeto sendo desenvolvido ao vivo. E esse ao vivo são aulas de tipo 50 minutos, onde eu te mostro eu realmente criando um projeto de um cliente real. Tanto a análise do briefing, criação de wireframes, criação do design,
design, implementação, otimização, eu te mostro absolutamente tudo. E se tu se interessou, o link tá aqui na descrição e tu pode se tornar o meu aluno. E agora, uma dúvida assim básica: as diferenças entre um web designer e um desenvolvedor. Porque se a gente implementa o site, para que a gente precisaria de desenvolvedor? O web designer, ele pode trabalhar somente com a parte visual. A gente não precisa necessariamente implementar. A gente pode delegar essa parte. Então a gente pode trabalhar só com a parte de estratégia, de UX, de criação de todo o design do site, da parte toda visual. E a gente pode passar toda essa parte de implementação, seja de código, seja no code, enfim, a gente pode deixar na mão totalmente de um desenvolvedor, sem se preocupar com isso. Então é legal que tu tenha algum parceiro aí que, enfim, entenda mais dessa área. Mas claro que muitos clientes vão querer que tu seja tudo. Então eles vão querer que tu já entregue o site implementado, porque querendo ou não, seria um gasto a mais. Então é legal que tu tenha esse parceiro, porque tu consegue cobrar o valor dele já dentro do teu pacote. Então tu pode focar ali na parte estratégica e visual do projeto, enquanto ele faz a parte da implementação. O teu cliente, ele vai receber tudo ali de uma vez, de uma empresa só, ele vai estar pagando somente uma vez para vocês, e aí tu passa esse valor do projeto para este teu parceiro desenvolvedor, tá? Hoje algumas empresas, elas terceirizam essa parte da implementação para mim, então eu pego só a parte ali de tipo, o design tá pronto, vou só implementar, e é isso, não tem problema algum. E assim, se tu já tá no design gráfico e tu tá querendo ir pro web design, já tá com mais do que meio caminho andado. Porque quando a gente para pra pensar, a gente já sabe muitas coisas, a gente já sabe hierarquia visual, a gente já sabe vários fundamentos e teorias, enfim, do design que são necessárias sim no web design. Acontece que tem alguns estudos que eles são um pouco diferentes dessas áreas, e aí tu fazendo um curso de web design, ele vai te trazer esse conhecimento, tu vai conseguir aplicar o que tu já sabe com o novo, e aí a partir disso se tornar um web designer, até porque o caminho não é tão longo assim se a gente já tá ali na área, né? Tanto é que essa foi mais ou menos a mini transição que eu fiz, porque eu comecei como designer de marcas, eu fazia também design de posts, e aí eu fui migrando pro web design, que era o que eu realmente queria, era o que eu realmente gostava, e essa transição, ela foi muito mais tranquila, já que eu já estava na área, eu já tinha conhecimentos, e eu simplesmente fui pegando projetos, fui fazendo portfólios, e aí construí meu portfólio, e agora a maioria dos meus clientes são de web design. O web design hoje, ele é muito mais valorizado que outras áreas dentro do design, então querendo ou não, ele é uma das melhores formas da gente começar, e tu não precisa saber absolutamente tudo para começar no web design. Então se tu te interessou pelo web do zero, o link tá aqui na descrição, eu tenho certeza que ele vai te ajudar a conseguir se tornar realmente um web designer de sucesso e começar aí na área. E se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.